trabalho na Cristolândia Boa é destinado a homens e mulheres em situação de vulnerabilidade social. Acolhe desabrigados, abandonados, vítimas de violência e dependentes químicos. Essa é uma história real de como o projeto da Cristolândia Boa, por meio de Jesus Cristo, transforma a vida diária de homens e mulheres há 11 anos. Mais de 2.000 pessoas foram impactadas e mais de 15.000 refeições foram colocadas à mesa. E essa é mais uma história de uma alma que Cristo transformou. Meu nome é José Willamo dos Santos, né? Vou do início, assim, né? Falar um pouco da minha infância. Eu nasci numa família muito humilde, né? Num lar totalmente disfuncional. O meu pai ele sempre foi trabalhador, porém ele sempre teve o vício de álcool, né? E a gente sofreu muito, eu sofri muito, por eu ser o filho mais velho de 5, né? Eu sou o 6º, eu sofri muito, né? Porque eu via ele judiando da minha mãe, entendeu? Eu tinha muito medo de que eu crescesse, e eu criava, e eu tinha isso dentro de mim. Eu tinha muita raiva de quando eu via ele judiando da minha mãe, e eu não poder fazer nada. Eu tinha muita raiva de ver ele gastando todo o dinheiro que ele trabalhava nos bares, né? E em casa faltavam as coisas pra gente, não era fácil na década de 80, pra família brasileira pobre, né? E eu cresci com aquele trauma, né? E posso falar de umas coisas que aconteceu comigo? Pode. Então, a minha mãe teve meu terceiro irmão. Você tem quantos irmãos? Somos em 5, 6 comigo, eu sou mais velho. Então, a minha mãe teve o meu segundo irmão, a minha avó cuidou dele, criou ele, pegou ela pra ele. E o meu terceiro irmão, quem cuidava dele era eu, uma criança com 6 anos de idade, cuidando de um bebê de 8 meses, de 6 a 8 meses. E a minha mãe tinha que trabalhar fora, lavar roupas fora de casa, para poder trazer o sustento pra gente, porque meu pai trabalhava em outro estado, trabalhava o mês inteiro para vir um dia na semana para trazer o dinheiro pra gente. O que aconteceu? Eu acabei sofrendo com o meu tio. Ele esperava eu dormir à tarde, né, e vinha praticar essas coisas comigo. Então eu dormia abraçado com meu irmãozinho no colo, né? E isso foi se repetindo, e eu não tinha como falar para minha mãe, né? E eu cresci com isso, até isso, esse amor começou dos 6 aos 12. E na minha adolescência eu desenvolvi depressão, desenvolvi ansiedade crônica, desenvolvi síndrome que eu não sabia o que era. Eu tinha os sintomas, mas eu não sabia o que era, o porquê, né? Então vim arrastando esse segredo durante muitos anos, um peso nas minhas costas. E a última vez que ele tentou abusar comigo, eu tinha já uns 12 para 13 anos, e eu falei para ele que a partir daquele dia nunca mais ele iria tocar a mão em mim. Que se ele tocasse em mim, eu iria contar para todo mundo. Então ele desistiu. Então eu fui crescendo, continuei com aquilo na cabeça, né? Porque isso mexeu muito com a minha sexualidade também, né? Eu acho que eu desviei pro lado do homossexualismo por causa que o meu primeiro contato foi com outro homem, né? Eu não sabia o que era isso, eu não sabia o que era ser homossexual, eu não sabia o que era gay, eu nunca sabia de nada. Porque eu sempre fui criado preso dentro de casa. Eu não tinha oportunidade de ir pra rua, brincar com os meninos. Eu não fui criança. Eu fui uma criança que cuidava de outras crianças, entendeu? Então ele roubou essa parte minha também, né? E eu fui crescendo, chegando na fase adulta, na fase da adolescência. Eu queria ser aceito na galera da escola, mas eu tinha medo, né? Eu sabia que eu era diferente dos outros meninos. Eu sentia isso, só que eu não sabia o que era, né? Os meninos me zoavam, eu não sabia o que era. Então fui me excluindo, né? Com o passar do tempo, com meus 14 para 15, 16 anos, eu comecei a ver na televisão muitas festas, e eu via comerciais, então fui me influenciando. Mas eu não conhecia as pessoas, não conhecia o mundo à minha volta. Com os meus 20 anos, eu comecei a sair à noite com a galera, né? Você morava com a sua
morava com os meus pais ainda. E nesse meio tempo, meu pai judiando muito da minha mãe. E a gente cresceu e nunca mais ele também tocou a mão na minha mãe, porque a gente não deixava mais. Pulando essa fase, eu comecei a ter minha vida, comecei a trabalhar, comprava minhas coisas, mas algo estava dentro de mim ainda dizendo, faltava algo em mim ainda. Né? Eu sentia um vazio muito grande, um vazio enorme, eu sentia, que nada preenchia. Eu procurava na televisão, naquela época não tinha internet disponível para todo mundo, então era na televisão, nas revistas. E um belo dia eu fui à noite para uma festa e eu conheci bastante gente. Então eu gostei daquela festa, eu gostei daquele pessoal, me atraiu, né? O mundo deles me atraiu. E eu comecei a frequentar, comecei a me envolver com eles, então eu tinha que ser igual a ele para mim poder ser aceito na turma. Né? Eu falava, então comecei a ir para muitas festas, festa rave, fui para muita festa rave, música eletrônica, boate. Aí foi quando eu comecei a conhecer as drogas. Eu vi as pessoas usando, mas eu tinha medo de chegar perto daquilo, né? Só que eu vi as pessoas usavam e começava a ficar alegre, sabe? Parecia que não tinha problema nenhum, que parecia que acabava tudo ali e tava tudo certo. Então eu falava, caramba, então se eu usar, se eu usar, eu vou esquecer, os meus problemas vão acabar, né? Eu na minha inocência. Sim, eu ia para esses lugares para preencher um vazio que eu não tinha. Aliás, para preencher um vazio, um espaço que eu não tinha dentro de casa. A atenção que eu tinha ali, eu não tinha em casa. Enfim, comecei a usar, né? Comecei a usar e era muito legal, o efeito, a sensação, euforia, aquela coisa toda. Mas a mesma coisa continuava. E cada vez mais eu procurando. Então eu comecei, aí eu falei, então vai ser aqui que eu vou ficar, vai ser nessa galera que eu vou ficar. Então a minha vida começou a ir muito, eu comecei a ir em muitas festas, conheci muita gente, mas eu sabia que algo ainda faltava, o vazio ainda continuava. Voltava para casa, chorava no meu travesseiro, eu não sabia o que era. Né? A culpa de ter usado drogas também, porque vinha depressão, e eu não sabia o que era depressão, né? E nesse meio tempo, minha mãe sempre orando, ela estava desconfiando de que eu estava usando drogas, né? E eu estava escondendo dela, de todo mundo. E eu fiquei com medo, muito medo. Fiquei com medo dela descobrir, falar um monte pra mim e tal. E a minha vida começou a declinar. Nessa época eu já trabalhava, ganhava bem, mas aquele vazio ainda continuava cada vez mais. E eu não sabia como curar esse vazio, porque eu comecei a beber, começava a chegar em casa com cheiro de álcool, coisas que eu tinha prometido na minha infância que eu não ia fazer porque o meu pai já fazia isso. A minha mãe já tinha sofrido muito com meu pai com álcool, né? E eu prometi para mim mesmo que eu nunca iria fazer aquilo por conta do exemplo que meu pai estava dando pra gente, né? Bom, aí vem a segunda parte. As drogas que eu estava usando já não estava dando mais aquele efeito, já não causava mais aquela euforia que eu sentia no início, né? Comecei a usar cocaína. Comecei a usar cocaína, ia para cada vez mais em baladas pesadas, em raves pesadas, em ambientes pesados. E usando muita cocaína. E chegou uma época que também já não estava dando mais nada em mim. Nada. E eu não sabia o que e eu queria uma dose mais forte. A única coisa que eu não usei foi injetar coisas na veia, né? Como se diz, injetáveis. Não usei. Mas sintético, uns colírios importados que vocês usam, que as pessoas usam no olho enfim. Aí um belo dia, eu estava muito triste e eu queria soltar, eu queria colocar para fora aquilo que eu tinha sofrido, porque eu estava me escondendo atrás de procurando água, né? Matar minha sede em uma fonte que não tinha água. E minha mãe orando, nesse meio tempo ela orando por mim. Sua mãe, ela era de alguma igreja? Sim, a minha mãe ela aceitou Jesus quando eu tinha 6 anos de idade.
Eu praticamente cresci num lar cristão. E só a minha mãe, cristã, lutando pela casa. Né? Ela é uma guerreira. Eu fiquei assim, eu tava... Cada dia que passava, eu falava assim, hoje eu vou contar pra minha mãe, eu preciso contar pra alguém, eu preciso partilhar isso comigo, mas eu tinha medo dela de não acreditar em mim. Afinal de contas, foi o irmão dela que fez isso comigo. Afinal de contas, foi o caçula da família. Né? Então, ninguém acredita em mim. Então, fui guardando aquilo comigo. Uma vergonha, medo. Sim. E eu tinha medo também de que... Desprezo da parte dela. Sim, eu tinha medo também de que ele tentasse fazer algo com meu irmão também. Porque já que ele dormia deitado no meu braço, né, e eu abraçava ele. Tipo assim, na minha cabeça, se ele vir mexer comigo, ele vai ver o bebê no meu eu abraçado com ele, ele não vai fazer. Muito pelo contrário. Ele tirava meu irmãozinho do meu braço, colocava do lado e começava a fazer as coisas comigo. Entendeu? E eu precisava contar isso, né, pra alguém. Eu precisava, mas eu não sabia como, não tinha força, não tinha coragem. Eu falei, vou usar droga porque eu vou esquecer isso vai me aliviar. E realmente aliviava. Sim. Só que quando o efeito passava, além de vir a depressão por ter usado, vinha aquele mesmo vazio, aquela mesma sensação. Ponto. Um belo de um dia, eu cheguei, eu falei assim, vai ser hoje que eu vou contar pra minha mãe. Isso eu já estava com mais de 25 anos. Vai ser hoje que eu vou contar pra minha mãe. Só que, pra mim contar pra ela, eu preciso não estar careta. Eu preciso beber alguma coisa pra me dar coragem pra chamar ela na mesa e falar. Aí eu falei assim, então hoje eu vou pra um bar, eu vou encher a cara e quando eu chegar em casa eu vou sentar com ela e vou conversar. Fiz isso. Cheguei num bar, eu bebi, criei coragem. Cheguei em casa e falei, mãe, eu preciso falar umas coisas pra senhora. Aí eu falei. Só que ela também, coitada, ela não acreditou porque, além de uma pessoa drogada, né, que já tinha perdido a credibilidade da família, chega bêbado em casa para contar uma coisa que aconteceu quando você era criança. Se aconteceu. Enfim. Aí o cerco foi se fechando para mim. A família já perdi a credibilidade com a família, com os irmãos. E eu sentei com ela e falei, mãe, aconteceu isso quando eu era criança. E a senhora falava pra mim, que eu lembro até hoje, que era assadura. E não era assadura. Ela, coitada, não tinha as informações, não tinha o conhecimento, não tinha o entendimento. Então, realmente, na cabeça dela, era assadura. Né? Jamais iria passar na cabeça dela que isso estava acontecendo comigo. Né? Então, eu chorava muito, né? Eu tinha muito, sabe? Você foi tendo contato com ele conforme você foi crescendo? Sim. Só que a família desconfiava de quando ele chegava perto de mim, eu ficava arredio, eu me escondia, eu me fechava no quarto, eu não gostava de ficar perto dele. Mas a família não entendia o porquê que eu tinha esse comportamento quando ele chegava perto na família. Aí eu cheguei e falei pra ela não acreditou também. Não, você bebeu, você tá bêbado, você tá drogado, isso e tal. Tudo bem, beleza. Agora vai ser a parte pior, que eu vim, conheceu, aí eu queria usar, que foi usar o carro. E aí foi quando eu perdi tudo. Trabalhava nos melhores restaurantes, conhecia muita gente de boa influência. Eu sempre tive sorte de trabalhar em lugares bons. Só que o dinheiro que eu ganhava também entrava por aqui e saía por aqui, porque tudo que eu ganhava era para droga, para manter o meu vício. E eu sentia que algo faltava ainda, sabe? Eu passava na frente de algumas igrejas e sentia uma vontade, eu chorava tanto, sabe, na rua, assim. Passava, olhava para a igreja cheia, eu sentia uma vontade de entrar, mas não tinha forças para entrar. E eu ia para casa chorando. Aí, um belo de um dia, eu lembro, eu usei tanta droga que eu falei assim, mãe, eu vou morrer usando droga. Porque esse vazio que eu tenho, nada vai curar esse vazio, nada vai preencher esse vazio que eu tenho. E quando eu falava isso, minha mãe chorava, ela era como se estivesse batendo nela, né?
E as coisas piorando dentro de casa. Eu morava com meu irmão. Meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha e minha mãe. Meu pai já largou a minha mãe há muito tempo, né? Foi embora e deixou a carga toda para minha mãe. E, enfim. Comecei a usar crack, perdi tudo que eu tinha, perdi emprego, perdi a confiança da minha família, perdi caráter, a minha dignidade. As pessoas que me conheciam antes, quando me viam, ficavam aquela coisa, será que é? Não, não é. Eu escutava as pessoas falando isso. E eu tinha vergonha de chegar perto daquelas pessoas que eu convivia antes, e as pessoas, tipo, não, sai daqui, eu não te conheço, sabe? E eu só não fiquei em situação de rua mesmo, assim, de pegar minhas coisas e ir pra rua, porque Deus ainda tinha uma misericórdia na minha vida. Mas eu saía de casa, colocava minha mochila nas costas, pegava o que eu tinha de pegar e ficava 3, 4 dias fora de casa ficava nos matos, escondido, sabe? Cada emprego que eu conseguia, eu trabalhava um tempo, tipo um mês, recebia, né? E depois eu não ia mais, porque o vício estava mais forte. Já tinha me dominado. E quando eu fiquei totalmente sem nenhuma renda, sem emprego, sem nada, eu não vou mentir pra você, eu me prostituía, sabe? Fazia programa, né? Eu só nunca roubei, assim, gente na rua, mas em casa eu já peguei dinheiro da minha mãe, dinheiro do meu irmão, sabe? Já peguei coisas de casa, cremes da minha mãe, perfumes, sabe? E vendia. Coisas de casa mesmo, eu vendia, sabe? Mas na rua mesmo assim, eu nunca fiz nada com outra pessoa para ter dinheiro. A não ser me prostituir. Mas roubar mesmo não. Mas em casa sim, já peguei. Aí eu falei, Jesus, eu não consigo, eu preciso de ajuda, eu não sei como. Aí veio a minha primeira internação, fiquei bem um tempo, caí. Minha segunda, fiquei bem um tempo, caí. Aí veio a terceira. Essas suas internações foi por parte sua ou da sua mãe, né? Da sua família? É que assim, agora gostei da pergunta. Eles sempre falavam, Willam, você está se afundando. Você não é mais aquela mesma pessoa que você era antes. O seu brilho no olhar não existe mais, realmente, sabe? Mas eu não queria saber nada, sabe? Não acreditava em nada. Aí a minha mãe, a minha cunhada, falou assim, ó, você precisa de ajuda. Ou você vai para uma clínica, ou você não fica mais aqui dentro de casa. Porque até o quarto deles, eles fechavam com medo de eu mexer nas coisas e pegar para me vender. E com razão, né? Aí, eu não vou porque eu não preciso, não vou. Acabava indo. Para satisfazer eles. Quando eu ficava bonito, bonitinho, mais fortinho, voltava, mas com pouco tempo caí. Aí na terceira internação, eu fui para uma casa. Aí, nessa terceira internação, eu praticamente já tinha sido expulso de casa. Praticamente. Os familiares não olhavam mais para mim, né? Viraram as costas para mim. E com razão, sabe? Com razão. Eu cuidei de todos os meus irmãos, cuidei de todos. Só o segundo que eu não cuidei, porque a minha avó que cuidou dele. Mas os demais, eu que ensinei a caminhar, eu ensinei a falar, eu que ensinei a engatinhar, sabe? Então, na minha cabeça, o que eu estava fazendo nessa época, eles tinham que aceitar por obrigação. Ah, porque eu que cuidei de você, né? Você tem que aceitar o que eu estou fazendo. E não é bem assim, não é assim, né? Então, eles largaram de mão. Esse tempo eu já estava magro, feio, acabado. Não queria saber de nada, só queria saber de usar droga. Aí, nessa terceira internação, eu lembro que eles não abriram a porta de casa para mim. Viraram as costas para mim. Né? Falaram, ou você toma um jeito, ou não tem mais família para você. Aí, uma vizinha de casa viu a situação que eu tava.
Por mais que eu estivesse naquela vida, eu nunca fui uma má pessoa, sabe? Eu ajudava sempre todo mundo. Ajudava com a sacola a pegar ali. Me ajuda aqui, lavar aqui, me ajuda a carregar, sabe? Sempre fui uma pessoa assim. E ela viu eu naquela situação, meus irmãos não queriam saber de mim, não abriam o portão pra mim, não queria fazer. Tinham me excluído. E ela viu eu naquela situação, falou assim, Willam, você precisa de ajuda. Ou você se pega agora com Deus, ou você vai morrer nessa vida, você vai pro inferno. Se você quiser, eu arrumo um lugar pra você. Eu quero. Porque a pior coisa que tem é você passar na porta da sua casa, ver todo mundo lá, e quando você passar, todo mundo virar as costas e fingir que não tá te vendo. Aquilo doeu muito no meu, sabe? Doeu muito no meu coração. De ver eles, todos eles ali, e todos, na hora que eu tava passando na rua, aquilo marcou muito. Aquilo foi a virada de chave, sabe? Aí eu cheguei, falei, eu quero. Aí ela, na hora ela ligou, mexeu lá os contatos dela, conseguiu uma clínica em Carapicuíba. Do nada, assim. Aí eu fui. Cheguei lá, fui me adaptando. Só que lá é uma casa espírita. Né? E eu sempre tenho o hábito de tudo que as pessoas fazem, por exemplo, Deus abençoe, sabe assim? E eu mantive isso. Aí quando eu falava assim, Deus abençoe, as pessoas começavam a olhar uma para outra, tipo assim, Deus abençoe? Enfim. Aí quando eu comecei a colocar em questão a verdade que eu conhecia, mas eu não praticava, eles começaram a me excluir, como se diz, a me humilhar, sabe? Aí eu arrumei uma confusão lá por causa disso e falei, eu não quero mais ficar aqui. Eu fui desligado dessa casa. Falei, e agora, pra onde que eu vou? Eu preciso terminar meu tratamento, eu não quero mais voltar para onde eu estava. Aí eu voltei para casa e minha cunhada já desesperada porque o meu irmão não me queria em casa, né? E minha mãe também, e a minha irmã também, só uma que mora em Carapicuíba que ficou desesperada, não, vamos procurar. Do nada não, porque Deus sabe todas as coisas, né? A minha mãe ligou para uma amiga dela, que é amiga do pastor Olivier, e falou, né? Falou assim, o Willam está precisando de um lugar para se tratar e a gente não tem como. Ela falou assim, olha, eu tenho um lugar para levar ele, mas ele tem que querer. Eu falei, do jeito que eu estou, eu não tenho opção, eu vou ter que ir. Aí eu vim. Ela falou assim, olha, a Cristolândia, e eu falei para minha mãe ainda antes de ir, eu falei, mãe, eu vou, mas não funciona. Nunca funcionou. Por que vai funcionar agora? Eu vou para agradar a senhora, mas eu não vou te dar certeza de que isso vai funcionar. Eu vim. Quando eu cheguei lá, eu olhei. Mesmo na pior, né, nas minhas condições de não ter aonde ficar, de não ter nada mais na vida, eu não tinha mais nada, sabe? Cheguei quebrado, humilhado, acabado, sabe? E mesmo com aquela soberba, não, aqui não, imagina, nesse lugar, não. Só que teve uma coisa ali, uma coisa diferente ali, eu senti algo diferente ali. No terceiro dia, eu já comecei a ver uma mudança em mim, assim, sabe? Dentro de mim. Para uma pessoa que queria ficar só 6 meses, meu projeto era esse, ficar 6 meses, né? Eu já comecei a ver comecei a ver um brilho diferente ao meu redor. Só que eu não sabia qual, né? E eu tava sentindo tão bem ali, muito bem eu tava me sentindo. Uma paz que eu nunca tinha experimentado a paz, sabe? Uma sensação gostosa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Comecei a ver uma esperança ali em mim.
Aí eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, eu não tenho nada para te dar, nada. Mas eu vou devolver para o Senhor aquilo que você me deu, que é a minha vida, agora ela é sua. A partir de hoje o Senhor vai fazer com ela o que o Senhor achar melhor para mim. Eu não vou mais colocar minha mão em nada, não vou decidir mais nada. É sua ela, é sua. E a partir daquele dia, tudo mudou. Tudo. Aquela angústia que eu tinha. Eu tomava muito remédio para depressão, para ansiedade, para síndrome. Eu tomava muitos remédios. E eu decidi a não tomar mais. Eu tô indo já pro 8º mês, sem tomar nenhum remédio, sabe? E comecei a me entregar a Deus ali, sabe? Do meu jeito. Comecei a ler a Bíblia. Comecei a ter uma ocupação. O pastor Olivier, ele é uma pessoa, ele é um ser humano. Antes de ser pastor, ele é um ser humano que... Eu não tenho palavras para descrever a pessoa que ele é, sabe? Ele me abraçou como um filho, sabe? Ele me dá conselhos, coisas que o meu pai nunca fez comigo. Os ensinamentos que ele passou para mim, eu nunca mais vou esquecer. As ferramentas que ele me deu, eu nunca mais vou esquecer. E a Cristolândia é um divisor de águas na minha vida, sabe? É o lugar que ali ela transforma a pessoa. Eu encontrei Jesus ali dentro, eu precisei rodar, eu precisei sofrer tudo que eu sofri, eu precisei passar por humilhações, por rejeição, por acusações, para poder reconhecer, para poder chegar ali e reconhecer que Jesus Cristo, ele transforma. Só que para acontecer uma transformação, você tem que se entregar. Eu me entreguei, sabe? Não foi fácil, não está sendo fácil para mim, sabe? Porque quando eu cheguei na Cristolândia, eu não descobri que eu fui só para parar de usar drogas, né? Eu mudei o meu caráter, precisei mudar o meu caráter, eu precisei abrir mão de coisas, de pecadinhos de estimação que eu não queria largar. Aqui na Cristolândia eu descobri mais uma coisa que eu também não sabia o que era. Déficit de atenção. Eu sempre, desde criança, eu sempre tive muita dificuldade de concentração, sabe? Eu aprendi a ler muito cedo, aprendi a escrever muito cedo, porém eu não tinha a concentração, não conseguia me concentrar. E lá o psicólogo, o David, me diagnosticou com TDAH. Então, assim, eu não sei lidar com isso, até hoje eu não sei lidar com isso. Eu sei os sintomas, eu sei, mas eu não sei o que eu posso fazer para estar melhorando isso ainda. Então, assim, a Cristolândia, eu tive que engolir tudo aquilo que eu julguei a respeito do lugar, da Cristolândia. Né? Porque aquele lugar é um lugar realmente que Deus age ali dentro, Ele existe ali dentro, sabe? Ele move aquele lugar. Aqui foi que eu comecei a tomar minha primeira Santa Ceia, que eu me batizei um tempo atrás, há 2 anos atrás, me batizei, mas eu nunca tinha tomado a Santa Ceia porque os meus pecados me condenavam, né? Eu achava que se eu não me arrependesse, e eu não queria também me arrepender, eu queria continuar vivendo a mesma vida que eu vivia antes, né? Então fui me despindo, sabe? A cada pessoa que entra lá para levar a palavra de Deus, eu dava aquela, não, ali eu preciso estar olhando ali, sabe? Por mais que a minha mãe sempre foi cristã, não funcionou, né? Eu precisei passar por todo esse processo para reconhecer que Jesus Cristo é realmente na minha vida. Que se não for Ele, eu não sei o que falar. Eu não sei, se não for Ele, é o que então? Nesse meu tempo, todos esses tempos, a minha cunhada e a minha mãe e a minha irmã,
eles nunca me abandonaram, sabe? Porque eles sabem a pessoa que eu sou, antes das drogas, né? Então eles nunca me abandonaram. A minha cunhada, ela nunca desistiu de mim, a minha mãe nunca desistiu de mim e a minha irmã. Os outros irmãos, não é que eles desistiram de mim, mas decepção, que eu causei muita decepção. E hoje, com essa nova proposta que Jesus Cristo está me dando, né, essa nova oportunidade, que é Ele realmente que está me dando isso, eles não vê a hora de eu sair. Eu estou vivendo coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse viver. A minha mãe esses dias ligou e falou assim: Will, amor, estou sentindo tanta saudade de você que eu não vejo a hora de isso terminar. Eu falei: mãe, calma, já está terminando. Aquele vazio que eu sentia, aquela ansiedade, aquela depressão, aquela síndrome do pânico que eu tinha, não existe mais. Claro, todo ser humano tem o seu momento de tristeza, de alegria, vontade de chorar. As lutas continuam. Mas aquele vazio que eu tinha, que eu ia procurar nas drogas, que eu ia procurar nas noitadas, que eu ia procurar com os amigos, quem preenche ele é Jesus Cristo. E que se eu soubesse que estar na presença dele é tão bom, tão gostoso, tão gratificante, sabe? Eu já teria ido procurar ele há muito mais tempo. Eu perdi muito tempo da minha vida, sabe? Procurando Jesus Cristo, procurando... Eu falava muito de Jesus, mas eu não conhecia ele. Você falaria pra você, se você pudesse? Eu levaria Jesus na hora pra ele. Falava: vamos com Jesus, que é a melhor coisa que você faz. Sabe? A proposta que eu ia falar pra ele: olha, Jesus, ele cura tudo. Jesus, ele é amor. Ele te ama do jeito que você é. Venha como estás, mas não permaneça como veio. Que eu vim do jeito e queria ficar do meu jeito, sabe? Mas ele foi me mudando e foi falando assim: não é assim. Eu quero você desse jeito. Sabe? Eu era uma pessoa que era muito vaidoso. Eu sou muito vaidoso, mas o meu cabelo sempre foi grande, assim, sempre foi com luzes, sabe, assim. E aquilo pra mim era o máximo, sabe? Só que aquilo dali, Deus não estava se agradando daquilo, né? Eu não quero mais viver aquela vida que eu vivia antes. Eu não vou voltar mais. Eu quero agradar somente a Jesus Cristo. Se eu soubesse que era tão bom assim, eu me descobri isso tudo aqui na Crisolândia. Eu não sabia, eu não tinha mais valor, sabe? As pessoas não tinham mais eu perdi minha credibilidade, eu perdi meu caráter, eu perdi a minha essência, eu perdi tudo. Minha família, sabe? Os meus sobrinhos, que são as coisas que eu mais amo na minha vida depois da minha mãe. E hoje, se você ver eu tenho uma caixinha lá na Crisolândia que tá lotado de cartas que eles mandam pra mim, sabe? E é desenho, é carta, é bilhetinho, é cuidado comigo. Tio, toma água, come fruta, não sei o quê, sabe? Aquela preocupação que antes não tinha, sabe? Só que isso eu tenho que agradecer a Jesus Cristo, porque é Ele que está dando isso para mim. E eu preciso me manter firme com Ele. Hoje eu entendo que se eu ficar fora da presença de Jesus Cristo, a minha vida volta a ser o que era antes, ou pior, sabe? E a minha opção hoje está com Jesus. É tão gostoso, é tão bom, sabe? Só quando você tem experiência, né? Saber explicar, né? Às vezes eu falo assim, eu tava pensando assim, eu falei: Jesus, pra onde eu vou depois do tratamento? Eu sentado, você já foi na Crisolândia? Não, eu tô aí. Tá. Lá tem uma caixa d'água grandona, assim, e dá pra ver todo o horizonte, assim.
E eu sentei, eu tava tão triste ali, sabe? Uma angústia. Falei, Jesus, o que eu vou fazer depois? Pra onde que eu vou? O que o Senhor tem pra mim? Na hora, foi automático a resposta dele. Passou um passarinho bem perto assim de mim, e foi pro ninho dele. A resposta que ele veio, que Deus mandou no meu coração foi o seguinte: se os pássaros, foi eu que criei os pássaros, no final do dia eles têm para onde voltar, imagine você que eu fiz a minha imagem e a minha semelhança. Eu vou deixar desamparado? Aquilo dali me confortou, sabe? E agora, a melhor parte. A minha mãe falou assim, Willam, o seu canto já tá pronto. O meu ninho, né? Sabe? Então, é Jesus que tá fazendo isso comigo. Tudo. A minha confiança, a confiança que as pessoas, sabe, que eu tinha perdido com as pessoas, tá voltando. A minha confiança, o meu amor, que eu não me amava, sabe? Um ser humano que se prostitui, sabe? Não se ama. Fala assim, não, é mentira. Hoje eu entendo que aqui é... encontrar um amor, né? Sim. E hoje eu entendo que isso aqui é moradia do Espírito Santo, sabe? Eu tenho mais ainda para falar. Em nome de Jesus, eu quero me libertar do homossexualismo, sabe? Porque isso não é de Deus, eu entendo que não é, sabe? E eu estou passando por um processo muito difícil, mas eu vou conseguir. Porque eu estou com Cristo e Ele vai me... Eu tenho certeza absoluta, eu não tenho nem dúvidas que a vitória vai ser certa com Ele. Agradecer o projeto Cristolândia, agradecer esse projeto que é incrível, sabe? Realmente, ele transforma. Mas quando a gente se doa para Jesus, né? Se permite, isso mesmo. E aqui a graça me abraçou de um jeito, sabe? O pastor Olivier, ele é um ser à frente de qualquer outro ser. Ele é humano, sabe? Ele nunca brigou comigo. Às vezes que eu ia conversar com ele no escritório, eu achava que eu ia escutar sermão, mas não. Aquele jeitão dele, só quem tem a oportunidade de conhecer ele sabe quem é ele, né? Então, tudo, os conselhos que ele me deu, que ele me dá, eu tenho tudo aqui dentro do meu coração. E ele me ajuda muito, demais. Ele me devolveu a confiança, ele me devolveu meu caráter. Claro, tudo baseado na Bíblia. Sim. Toda vez que ele vinha conversar comigo, ele, Will, tá aqui, ó. Sabe? Então eu louvo a Deus pela vida dele, eu agradeço a Deus pela vida dele. E do projeto também. E de vocês aqui dessa casa, dessa igreja que é, sabe? Acolhedora. Eu me sinto aqui em casa, gente, é sério. Aqui é diferente de todos os lugares que eu já passei, sabe? Eu amo isso, eu sou apaixonado por essa igreja. Eu tenho um amor, um carinho, um respeito muito grande por esse lugar. Para esse projeto continuar alcançando tantas vidas, precisamos da sua contribuição. E você pode ajudar nessa transformação com orações, doações financeiras, alimentos, roupas e sendo voluntário nesta causa. Entre em contato conosco e faça parte dessa missão. Se você se identificou ou conhece alguém que está passando pela mesma situação e precisa do nosso apoio para uma mudança de vida, entre em contato com os nossos pastores ou envie um e-mail para contato.iebg@gmail.com. Caso queira colaborar financeiramente, faça sua doação para o Pix. O nosso CNPJ é 51 240 505 1000 contra 64. Igreja Evangélica Batista da Graça, uma igreja relevante no amor, no ensino e no serviço.